Oi, pessoal, vamos para a explicação da atividade de hoje. Começando pelo livro de História. Aqui, voltou. Livro de História, página 71, tá? Continuando a falar sobre as moradias, sobre os tipos de moradias, tá? E aqui vai falar um pouco sobre as moradias do passado. No Brasil, alguns tipos de moradia foram se transformando ao longo do tempo. Outros passaram por poucas mudanças, ou seja, algumas moradias mudaram bastante, outras não mudaram quase nada de como era antigamente e como são hoje em dia. O texto a seguir trata das moradias brasileiras de cerca de 300 anos atrás. Leiam. Diz assim: a forma como moramos também é capaz de indicar as transformações que nossa sociedade sofreu ao longo do tempo. Por exemplo, na região de Campos dos Goytacazes, que fica no estado do Rio de Janeiro, a vida era muito rústica, ou seja, muito simples. Mesmo as famílias mais ricas viviam com poucos objetos em casas simples e pequenas, feitas com tábuas de madeira entrelaçadas, amarradas com cipó e cobertas por telhas ou palha. Aí aqui tá mostrando, tá uma paisagem, né? A imagem de uma paisagem. E que ao centro está representando uma das primeiras construções do povoado de Campo dos Goytacazes. Então, a gente pode ver que só tem uma construção aqui, que foi quando tudo começou nessa região de Campos dos Goytacazes, tá? Em cidades como Salvador, na Bahia, a realidade era diferente. Havia casarões e sobrados com muitos cômodos, que incluíam sala de jantar, sala de festas, capela, cozinha, despensa. Então, aqui tá comparando dois tipos. Aqui, ó, tá mostrando as construções, os casarões lá em Salvador. Então, esses casarões são bem antigos. Essa foto foi tirada em 2014, mas esses casarões foram construídos há uns 300 anos atrás. E eles estão lá até hoje. Então, tá mostrando a diferença dos tipos de moradia de duas regiões diferentes. Que aqui na região de São Paulo eram moradias simples, de tábua, de madeira. Já aqui em Salvador, não. Eram casarões que tinham vários cômodos, os casarões, várias partes, várias salas, né? Cozinha, despensa, os quartos. Então, eram grandes, certo? E aqui na nossa cidade, aqui em João Pessoa, lá no centro principalmente, a gente encontra muitas construções parecidas com essa aqui, que a gente tá vendo aqui nessa foto, as construções de Salvador. Então, no centro tem muita construção parecida com essa, que são construções antigas, que a gente diz que são construções importantes, que fazem parte da história da nossa cidade e do Brasil, tá? Quando vocês forem no centro, vocês observem lá as construções, que são bem antigas. Virou a folha na página 72. Vai falar sobre o endereço. Para localizar uma moradia nas cidades, utilizamos o endereço. Então, se a gente quer chegar na casa de alguém que a gente não sabe onde é, nunca foi, a gente precisa do endereço, que é o nome da rua, o número da casa, o nome do bairro, o nome do município. Mas será que sempre foi assim? No Brasil, há pouco mais de 100 anos, muitas ruas eram conhecidas pelo nome de um morador ou de um lugar importante. Por exemplo, a Rua do João,
a Rua do Colégio, entre outros. Então, há muito tempo atrás, as ruas não tinham nomes como tem hoje. Era conhecido pelo morador mais importante da rua, o nome do morador. Então, lá na rua de seu João, lá na rua de seu José, e assim é como era conhecido. E aí, como a população foi crescendo, o número de pessoas aumentando, as cidades aumentando, número de casas, de ruas, aí houve a necessidade de que cada rua tivesse um nome. As construções não eram identificadas por números. A localização era feita por uma referência, como fica em frente da padaria, ou está perto do correio, ou 3 casas depois da padaria, 5 casas depois da escola. Então, era assim que se encontravam as casas antigamente, quando não havia números nela. Com o crescimento da população, como eu acabei de falar para vocês, os governos municipais começaram a identificar as ruas por nomes e as construções por números. O nome dado a ruas, praças e avenidas pode homenagear pessoas, acontecimentos históricos, países, povos indígenas, profissões, etc. Então, aí o nome da rua pode ser usado o nome de várias coisas para colocar lá naquela rua. Por exemplo, aqui nessa imagem tem a placa com o nome de uma rua, lá no Rio de Janeiro. Então, tem assim, ó, Rua Clara Nunes. Clara Nunes, ela foi uma cantora, tá? Muito importante no nosso Brasil, no nosso país. Então, eles usaram o nome dela para homenagear ela e para colocar o nome da rua, usaram o nome dela como uma forma de homenagem. Então, quando você vê ruas com nomes de pessoas, é porque pegou o nome dessa pessoa e botou naquela rua para homenagear essa pessoa, né? Quer dizer que foi pessoas importantes para nossa história. Aí aqui no número 1 tá dizendo, observe a placa retratada na foto acima e responda, quem foi a pessoa homenageada nessa placa de rua? Então, aqui, ó, a gente viu que foi Clara Nunes. Aí, aqui embaixo, tem 1943 a 1983, ou seja, ela nasceu em 1943 e morreu em 1983, tá? Então, você vai escrever aqui o nome dela, ó, Clara Nunes, cantora brasileira, que viveu entre 1943 e 1983. Número 2. Na parte branca da placa, há uma sequência de números à esquerda do nome do bairro. Então, aqui, ó. Aqui tem o nome do bairro, nessa parte branca, o bairro é Madureira. E aqui tem uns números. Esses números formam o código de endereçamento postal, que a gente chama de CEP. Toda rua, ela tem seu CEP. Ele está em vigor desde maio de 1971 e é usado por serviços como o dos Correios para identificar uma rua. Depois, escreva seu endereço completo, incluindo o CEP. Então, aqui, nessa linha, você vai escrever o seu endereço completo, o nome da rua, número da casa, o nome do bairro e o CEP da sua rua, certo? A próxima atividade é a atividade de matemática, atividade da folha de matemática, página 14. Essa atividade aqui, dando continuidade à atividade de ontem, da terça-feira. Diz assim, ó, Joca resolveu alimentar os jacarés, dando uma jaca para cada um. Então, aqui tem as jacas e aqui os jacarés. Letra A. Quantas jacas Joca tinha para dar aos jacarés? Então, você vai contar quantas jacas tem aqui, coloca o número aqui. B. Quantos jacarés há para se alimentar? Então, vai contar quantos jacarés, coloca o número na segunda linha. C. Há mais jacas ou jacarés? Então, depois que você contar e botar os números, você vai olhar qual é o número maior, o de jacarés
ou o de jacas ou de jacarés? Aí você vai escrever aqui, ó. Aqui é para escrever o nome, jaca ou jacaré. Quem é que tem mais? D. Há jacas suficientes para os jacarés? Aqui você vai responder sim ou não. As jacas que tem, se der uma para cada jacaré, todos vão receber? Sim ou não? Todos vão ter uma jaca para comer? Aí você vai escrever na letra D. Na letra E, quantas jacas há a menos que jacarés? Ou seja, fica faltando quantas jacas para alimentar todos os jacarés? Quantos jacarés vão ficar sem jaca? Aí você vai colocar aqui na letra E. F. Quantos jacarés ficarão sem se alimentar de jaca? Aqui, gente, na letra E é quantas jacas há a menos, quantas faltam para ficar igual com jacaré. Na letra F é quantos jacarés ficarão sem jaca. Então, quantos jacarés ficaram sem jaca é aqui na F. Na E é quantas jacas faltam. E na F, quantos jacarés vão ficar sem jaca. Número 4. Juca colocou 5 jacas no seu jacá. Joca colocou 2 jacas a mais. Desenhe a quantidade de jacas que Joca guardou. Então, primeiro, você vai desenhar 5 jacas. Desenha aqui 5 jacas. Depois, você vai desenhar mais 2 jacas que foi Joca quem colocou. Aí, depois do lado, desenha mais 2. Aí, você depois conta para ver quantas ficaram. Número 5. Joca alimentou 8 jacarés e Juca alimentou 2 jacarés a menos. Desenhe a quantidade de jacarés que Juca alimentou. Então, você vai desenhar Joca alimentou 8. Então, você desenha 8 jacarés do jeito que você sabe, tá? Depois, Juca alimentou 2 a menos. Então, depois que você desenhar os 8, você vai riscar 2. Você vai tirar 2. Tira 2 desses 8 que você desenhou. Aí, você vai ver quantos ficaram e a quantidade que ficou é a quantidade que Juca alimentou. Número 6. Joca precisa guardar 10 jacas no jacá e já guardou 2. Desenhe a quantidade que ainda falta ele guardar. Ele tem que guardar 10, ele já guardou 2. Então, 2, você vai desenhar e vai contar depois do 2. Então, ele já guardou 2. Aí, você vai contar como se você já tivesse desenhado 2, porque 2 já estão guardadas. Então, você vai desenhando, ó. 3, 4, até chegar em 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou em 10, parei. É para chegar em 10, ó. Então, eu contei depois do 2. Então, eu não comecei do 1. Eu comecei depois do 2, que é o 3. Então, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, agora, eu vou contar quanto é que ele ainda falta guardar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ele já tinha guardado 2 e faltava 8 para ele guardar para chegar em 10. Certo? E essa foi nossa atividade de hoje.